Olá, está no ar o Trajetórias. Neste ano, nós estamos apresentando os 36 vereadores que fazem parte desta nova legislatura. E o nosso convidado de hoje acaba de assumir o 5º mandato, vereador Airto Ferronato, do PSB. Bem-vindo ao programa Obrigado. Trajetórias. Aproveitar para deixar um abraço aos nossos telespectadores e dizer da importância de estar contigo mais uma vez, conversando para a cidade de Porto Alegre e todos os nossos telespectadores. Pois é, vereador, neste 5º mandato, gostaria de começar a nossa conversa lhe perguntando qual é a diferença de assumir um mandato como vereador da capital gaúcha em 89, que foi a primeira vez que o senhor assumiu, e agora, em 2017, pela 5ª vez. Sim. Bom, lá em 89 nós tínhamos a expectativa de trabalhar pela cidade, fazer um trabalho com bastante resultado, e naquela ânsia de tu não conhecer e não saber o que e como funciona a Câmara Municipal. Hoje, em 2017, a 5ª vez estamos assumindo a Câmara, nós já temos estrada, experiência, convivência, a gente conhece bastante bem como funcionam a estrutura interna da Câmara, as nossas áreas de legislativo, como funcionam cada comissão, como funciona o plenário, se tem experiência de conversação e composição, portanto, é bem mais, vamos dizer assim, mais tranquilo esse processo de iniciar agora, de estar aqui mais uma vez. Tá? E politicamente, como é esse processo? Politicamente, tu sabes que, como tu disse, eu venho desde 89, só que tenho uma paralisada aí no meio de 12 anos. Eu fui vereador de Porto Alegre de 89 a 96, depois saí da Câmara, em 2008 eu retornei à Câmara, me candidatei e voltei. Se eu voltei 12 anos depois é porque aquele trabalho que se fez anteriormente, naqueles primeiros 2 mandatos, tiveram um resultado positivo e o nosso eleitor, o cidadão e a cidadã de Porto Alegre aprovaram aquele trabalho. A gente voltei para a Câmara, 12 anos depois, repito, e a partir daí comecei a fazer e trabalhar dentro daquilo que a gente tinha expectativa. E como tu sabe, meu eleitor, a maioria sabe, eu sou homem de finanças públicas. Eu, para dar um exemplo, em 2009, quando voltei, um dos primeiros projetos que apresentei foi o Fundo do Idoso. Por quê? Porque Brasília criou a isenção para quem doa recursos para as políticas de idosos. Ora, se há uma lei nacional que aprovou e que disse que é possível doar a idosos e descontar esses valores no imposto de renda, nós precisávamos em Porto Alegre um local, um ponto onde a pessoa deposita os recursos. E ali se criou o Fundo Nacional do Idoso, o Fundo Municipal do Idoso, o primeiro do Brasil. E para se ter uma ideia, antes do fundo, Porto Alegre arrecadava em torno de R$9 mil de recursos para as políticas, e a partir do fundo passou a arrecadar 18, 17, 20 milhões. Foi um sucesso total o nosso projeto, que me deu um espaço bastante interessante, e o mais importante, que levou um volume de recursos para a política de idoso extraordinário. Então nós vemos diversos avanços, e é uma das causas de que Porto Alegre recebeu aquele título Amiga do Idoso. Muito bem, então só para dar um pequeno exemplo de como a gente, com a experiência que tenho, com a formação que tenho, e conhecedor dos assuntos de finanças, eu cheguei aqui na Câmara já sabendo, é o primeiro projeto que vou apresentar. E isso vem crescendo. E hoje, então, tratando da tua resposta, como funciona politicamente as coisas aqui, nós acompanhamos as questões de Porto Alegre, do Brasil. Nós ouvimos bastante o nosso cidadão e cidadã, e hoje tem uma facilidade enorme de tu conversar com o cidadão, até pelas redes sociais, que hoje tu conversa com 50, 60 pessoas numa rapidez bastante grande. Com isso a gente também ouve bastante sugestões, ideias, propostas, e a partir daí se apresentam os projetos. Depois no plenário é que acontece a grande tratativa política de tu buscar voto para aprovar as tuas propostas, e para isso tu tem que ter argumentos bastante bons. Então, toda vez essa relação com os colegas, vereador, essa relação Sim. de plenário, essa discussão política, esse Sim. debate,
É mais fácil ou mais difícil hoje do que quando Hoje o senhor é bastante iniciou? fácil, bem mais fácil, até pelo que se construiu aqui. Eu tenho uma história aqui na Câmara de um homem ponderado, que sabe conduzir processos, que tem a possibilidade, capacidade, experiência de negociar os projetos e negociar no bom sentido. Ou seja, se eu apresentar um projeto, se alguém diz, não, senhor, nós fizemos uma emenda, que em vez de ser assim, vamos fazer, levar desse caminho, que para nós é melhor, tu avalia a emenda, se ela é interessante, a gente aceita, e com isso tu constrói projetos a partir da tua ideia, que ele vá se aprimorando. E eu tenho a certeza, inclusive, deixando de lado a modéstia, que eu tenho uma capacidade acumulada bastante grande e experiência, que tem facilitado bastante esse processo. Eu tive a oportunidade de ser o líder do governo do Exatamente. Fortunati. E para ser líder de governo, tu tem que demonstrar e ter comprovada experiência e capacidade de condução de processo interno na Câmara, para buscar a aprovação do maior número possível de projetos. Portanto, a minha história tem demonstrado isso e eu tenho feito com seriedade. Acho que isso é talvez a ponto de referência da nossa conduta e da conduta de todos, é tu trabalhar eticamente, sabendo que tu estás trabalhando para uma cidade, uma sociedade, essa cidade espera de nós compromissos, né, bons projetos, conduta ética e bastante trabalho. Pois é, vereador, como o senhor coloca, além da relação política, da profissão vereador, digamos assim, Sim. O senhor tem esse aspecto técnico muito desenvolvido há muitos Sim. anos. O senhor foi professor, foi também Fui auditor público, fiscal. fui contador público. Contador. Uhum. Tenho livros escritos, Exatamente. obras, 5 livros. Sobre finanças públicas. Mas essa trajetória começou muito cedo, vereador. O senhor veio adolescente para Porto Alegre e logo em seguida decidiu estudar ciências contábeis. Sim. Como foi essa decisão? Eu nasci em Doutor Ricardo, hoje é um município, ali no Altaquari. Tirei o ginásio, sou do tempo do ginásio, estudei em Arvorezinha, lá perto de Soledade. E de lá vim para Porto Alegre, era praticamente um adolescente. Para Porto Alegre, tirei o curso médio aqui e depois eu fiz concurso vestibular. E à época, no curso médio, eu tirei técnico em contabilidade. E fiz um concurso para trabalhar no Ministério da Fazenda, na contadoria do Ministério da Fazenda, naquela época chamada de Inspetoria Seccional de Finanças. E lá nós tínhamos o técnico em contabilidade de nível médio, e o passo seguinte seria o contador, bacharel em ciências contábeis ou nível superior. Então eu fui, a partir do concurso, a partir da aprovação, a partir da nomeação, para mim o caminho que eu tinha a seguir para progredir dentro do setor público seria as ciências contábeis. E aí eu fiz o curso de ciências contábeis. E logo depois fiz com outros concursos para nível superior. Eu fui contador do Estado e da União, concurso público. Eu fui fiscal de tributos da Receita Federal e da Receita Estadual. E eu também assumi no Banco Central do Brasil. Então eu tenho uma passagem de vida pública aí que começou em 75, lá se vão 42 anos. Então essa minha ida para as finanças, ela decorreu já em 74, quando eu fiz o concurso para o Ministério da Fazenda e fui aprovado. E eu tive uma chance interessante, uma oportunidade ímpar. Quando me formei em ciências contábeis, eu fui convidado para lecionar. Eu dei aula no Colégio Medianeira, aqui em Porto Alegre. Era a escola cenecista, segundo grau. E logo depois que eu comecei a lecionar, muito pouco tempo depois, surgiu uma instrução normativa, uma portaria lá do Ministério da Fazenda, que o funcionário da Fazenda que tivesse nível superior e que tivesse experiência em magistério, poderia fazer um curso para lecionar internamente dentro do Ministério da Fazenda. E eu, por poucos meses, muito poucos meses que eu tinha me formado e comecei a lecionar, eu me enquadrei naquela posição e situação de possibilidade de fazer o curso.
Eu fiz um curso em Brasília, fiquei uma temporada lá, para instrutor do Ministério da Fazenda, porque a época, e ainda hoje nós temos a ESAF, que é a nossa Escola de Administração Fazendária. Eu fiz o curso melhor, e comecei a lecionar finanças, contabilidade pública, orçamento público, licitação pública. Portanto, eu tenho uma estrada aí de quase 40 anos de caminhada nesta área. E isso tem me ajudado aqui na Câmara. O senhor foi relator do orçamento do município por diversos nos últimos anos consecutivos. Exatamente. Sempre estive aqui na Comissão de Finanças e Orçamento, uma porque eu escolhi, outra porque a Câmara aceitou o meu pedido. Sempre nessa área que tem uma estrada interessante, e eu tenho dito, lá na primeira campanha que eu fiz, tem um pessoal, meus apoiadores, já falaram, bota umas propostas sobre educação, saúde, né, segurança. E eu disse, não, eu sou especializado em finanças públicas, eu vou trabalhar nas propostas das finanças públicas. E mesmo que o pessoal temeroso, achando que aquilo não daria certo, desde lá eu tenho sido eleito. E eu me elejo, claro que toda vez que nós atuamos hoje, principalmente agora, segurança pública, saúde pública, educação pública, sempre foram o norte de todas as administrações e todas as preocupações que nós, legisladores, devemos ter. Agora, não adianta estar prometendo finanças, educação, se não tivermos recursos públicos. Pois é, vereador, como o senhor falou, todos os assuntos, todos os temas de interesse da sociedade passam inevitavelmente pela questão das finanças. Temos dinheiro ou não. Exatamente. Claro. Me parece que nunca, na história recente do Brasil, estivemos em uma situação de não crise. Como é que o senhor avalia, tendo começado a sua carreira política num momento de transição política do país, né, em 89? 89. E agora que se diz que estamos na maior crise financeira do país, na maior crise financeira do município, como é que o senhor avalia essa caminhada, essa evolução ou não evolução da questão das finanças públicas? É uma questão de como se encara isso? Bom, o Brasil é um país maravilhoso, enorme, e aqui temos tudo, ou quase tudo. E somos um país abençoado por Deus, né? E as questões financeiras, o Brasil tem uma regra que muitos países têm, outros não. Nós temos as receitas públicas, elas são próprias do município, próprias do Estado e próprias da União. Isso a Constituição já determina quais são os tributos do Estado, União e município. E nós temos uma outra regra constitucional que diz o seguinte: a União, parcela dos recursos que arrecada, ela distribui para estados e municípios. E o Estado, parcela de recursos que arrecada, distribui para o município. Portanto, o município é o último elo dessa Constituição vamos dizer assim, de erário público. Toda vez que ocorre questões de dificuldades na União, o Estado e o município, de tabela, é atacado. Toda vez que ocorre isso na União e no Estado, o município mais ainda tem dificuldades. No Brasil nós temos crise econômica bastante severa hoje. Mas nós convivemos, o Brasil sempre se disse que sempre se conviveu, e tem razão e é verdade, com problemas de desvio de dinheiro público. Agora, do tamanho que nós temos hoje, nunca se ouviu, talvez tenha acontecido, mas não foi divulgado. Então hoje o cidadão sabe o tamanho da crise e da roubalheira nacional que está aí. E o cidadão, por formação, certas questões, ele sempre teve uma reação muito forte ao pagar imposto. Pagar tributo sempre houve em todos os países, agora o Brasil está no centro disso, é uma dificuldade. Por que eu vou pagar imposto para quê? Se os serviços não vêm. Muito bem. E com essas questões das dificuldades econômicas do país, por decorrência do que ocorre no mundo e no Brasil. E além disso, adicionada à questão dessa corrupção e corruptores que tem ali, os países outros, os investidores internacionais diminuem o seu investimento aqui, e isso também gera dificuldade de união,
por decorrência de tabela, Estado e município. E toda vez que nós temos menos investimentos, a economia anda menos, e se anda menos, os tributos também diminuem. Portanto, nós convivemos aí com uma série de fatores, dentro de uma série de outros que não daria sequer tempo para falar. Mas, assim, ó, vamos ver agora a questão hoje do frango. Se é possível, se esses países deixarem de comprar o produto brasileiro, o baque vai ser extraordinário. Agora eu li, inclusive, notícia há pouco aí, Brasil está preocupado com o mercado externo. Olha o que diz a notícia, que o governo está preocupado com o mercado externo. E tem razão, tem que estar. Por quê? Porque se eles vão comprar lá, problema vai acontecer aqui. Agora, ele tem que estar mais preocupado ainda com o mercado e o consumidor interno. Sim, é uma reação em cadeia. Que nós aqui estamos convivendo com processos doloridos. Essas coisas, essas questões todas tiram a credibilidade dos negócios e tem um impacto do país. direto nas finanças. Claro, tudo Foram isso essas questões, ainda que não nessa proporção, que lhe motivaram a entrar no PMDB lá em 89, depois o senhor passou para o PSB, mas que lhe motivaram a entrar na vida política de uma forma mais ativa? Sim. Assim, eu quando me formei, e eu já falei aqui hoje, eu comecei a lecionar no Colégio Medianeira, segundo grau. Dali, logo depois, eu comecei a lecionar internamente dentro do Ministério da Fazenda. E a partir daí eu comecei a ter convite para lecionar em instituições, em faculdades aqui de Porto Alegre. Lecionei diversas, a PUC, na São Judas Tadeu. E ali eu sempre tive um relacionamento bastante próximo, muito bom com meus alunos. Tanto é verdade que no passar dos tempos, nas faculdades PUC, São Judas, exemplo que estou dando aí, eu tive uma oportunidade interessante e avaliei bastante o meu trabalho com relação à questão do paraninfo. Eu fui paraninfo, assim, a quase todos, uma grande parcela de anos de formatura, isso demonstrava que o aluno tinha uma relação bastante próxima comigo. E lá naqueles momentos eu comecei a lecionar para preparar para concurso público. E à época eu tinha aqui em Porto Alegre, não vamos ser muito, mais um belíssimo curso para concurso público, reconhecidíssimo. Eu recebia gente do Paraná, Santa Catarina e de outros estados estudar no meu curso, tudo por indicação. E nós tínhamos um curso muito interessante, e aliás é uma lástima que eu tenho de ter parado com o curso quando aqui cheguei, até por questão de horários não estava, mas era um curso de primeiríssimo e passavam muita gente. Quando me candidatei pela primeira vez, em 86 foi a primeira vez que me candidatei a deputado federal, a partir daí, na próxima campanha, me candidatei a vereador e me elegi. Mas eu já tinha feito metade da campanha em 86, metade em 88, então a gente já sabia fazer. Portanto, eu vinha já de muito tempo militando politicamente e trabalhando nas faculdades, nos cursos, dentro do setor público. E aquelas minhas aprovações de alunos, aquilo me trouxe ali muita gente que saiu à rua me ajudar a buscar voto. Eu fui candidato então pelo MDB, concorri, me elegi, fiquei de 89 a 96 na Câmara, e 97 saí da Câmara fui também. Presidente da Câmara, fui relator da lei orgânica do município de Porto Alegre, fui o vereador que mais apresentou emendas na lei orgânica, lá 89 e 90. Então eu tive um trabalho bastante intenso aí e que me viabilizou reeleições. E nesses anos todos, vereador, o senhor teve apenas uma experiência de poder executivo, que foi como diretor do Departamento de Esgotos Pluviais. Hoje o DEP está incluído em uma outra secretaria maior. Mas com outros projetos, como o senhor já citou aqui o Fundo Municipal do Idoso, o senhor já teve propostas para educação, para a saúde, para pessoas deficientes, sempre com esse viés, exatamente, com esse viés de inserir também o seu conhecimento de finanças públicas. Para este novo mandato, para este quinto mandato, quais são os principais desafios? Sim. Bom, eu vou fazer um parênteses, que é uma oportunidade ímpar que eu tenho de falar sobre
A questão do DEP, eu tive e tenho uma história dentro do serviço público, fazenda. Eu fui diretor da escola fazendária, fui quem criou a escola fazendária no estado. Quem montou, formou. E num determinado momento fui convidado pelo governo do prefeito Tarso Genro, depois eu saí, eu fui com o João Verle, para dirigir o DEP. Foi uma experiência diferente, uma atuação diferente numa área diferente. Eu desconhecia a questão esgoto pluvial. Só que o DEP tem uma história belíssima e tem quadros capacitados, extraordinariamente, grandemente capacitados, conhecedores com profundidade da rede pluvial de Porto Alegre. Como nós tínhamos pouquíssimo de recurso financeiro, e como se sabia dos grandes problemas de alagamentos da cidade, nós chegamos a uma conclusão, capitaneada por mim: vamos fazer projetos. Aquele recurso, aquele tamanho de dinheiro que tinha, viabilizava a elaboração de grandes projetos. Então ali a Goethe nós concluímos, quando eu saí de lá a Goethe começou, porque o projeto isso já tinha, mas quem licitou, buscou recursos foi no nosso governo, foi a maior obra até hoje em Porto Alegre de drenagem, melhorou a vida aí de 100 mil pessoas ou mais, e nós fizemos outros grandes projetos, eu citaria alguns, vamos dizer, São Pedro, aquela região do 4º distrito, nós fizemos projetos ali para a nossa Pan-Americana, fizemos projeto nas bacias e Arroio da Areia, nós fizemos projeto ali próximo à PUC, grandes projetos. E um dos projetos que nós fizemos, eu vou citar rapidamente, foi a reforma de todas as casas de bombas de Porto Alegre. Como nós tínhamos, foram 22 projetos que nós fizemos e eu levei para Brasília, Ministério das Cidades. E quando nós voltamos para a Câmara e que surgiu o PAC 1, PAC 2, Porto Alegre executou grande número de projetos. Por quê? Porque Porto Alegre tinha projetos elaborados. Então eu vou dizer que foi uma contribuição importantíssima que no meu entendimento dei para a cidade, foi viabilizar obras. E hoje faltam algumas, eu diria faltam algumas, mas vou citar, por exemplo, a obra aí do Arroio da Areia, que está sendo licitada, 130 milhões, vai beneficiar muita gente no entorno. Tem a obra ali da Santa Maria Gorete, ali da região, nas proximidades da Marquês do Alegrete, aquelas ruas ali, é a segunda. E tem uma outra obra que deveria de execução, que seria o melhoramento, os aumentos da capacidade das casas de bombas. O dia que Porto Alegre aumentasse a capacidade das casas de bombas, vai melhorar bastante a drenagem. Então, essa foi uma experiência no DEP. E a experiência aqui de Porto Alegre, para agora, primeiro, tem alguns projetos que eu apresentei e que ainda não foram postos em prática, ou foram muito devagar. E eu vou dar um exemplo. O que nós temos em Porto Alegre? Não tem nome de rua em lugar nenhum, não tem placa, tem muito pouca. E isso, por poucas placas, e isso dificulta bastante. A ideia é que eu tenho um projeto lá, vem de longe, e estou cobrando, é o seguinte: o pequeníssimo empresário, se ele colocar, pequeno, médio, grande, se ele colocar uma placa na esquina da rua dele, ele pode botar ali o nome dele, o nome do empreendimento dele, mercado, mini mercado X. Muita gente no interior copiou isso e já implantou, e Porto Alegre não tem. Então, eu vejo como uma possibilidade de tu, com custos baixíssimos, aumentar bastante o número de sinalização na cidade. Todo o seu trabalho minucioso de atenção com as finanças públicas pode ser revertido de uma forma muito prática para projetos bem inclusive pequenas concretos. obras. A segunda questão que está andando agora, que eu estou dando uma modificada nisso, é o projeto Fios e Cabos. Retirar essa montoeira de fio em desuso na cidade de Porto Alegre. Isso está uma vergonha, eu diria até quase um fiasco. Nós temos fios dependurados, enrolados, amarrados, bem apertados por tudo quanto é canto da cidade.
Por quê? Porque foram se colocando novas fiações e não se tirou aquilo que tem, e a cidade está enfeiada com isso. Portanto, é um projeto que tem aí. E outros projetos que nós vamos buscar projetos outros para a cidade, até porque, por característica, eu tenho sempre em cada mandato apresentado diversos projetos que têm tido seus resultados, sim. Então vamos continuar nessa linha. Perfeito, vereador. Agora, para a gente encerrar o programa, o senhor demonstra aí uma grande paixão pela cidade também, né? Sim. Cidade que... Me acolheu. Lhe acolheu, o senhor criou sua e família que aqui, me quer seus bem, 4 porque filhos. porque me quer bem, vota em mim, apoia o meu Exatamente. trabalho, está junto comigo. Então é uma cidade que eu tenho uma admiração e um bem-querer muito especial. Para sua família, seus eleitores, seus amigos, seus alunos, qual é o seu principal desejo para o futuro da cidade? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos desejar o melhor para o país. E o melhor para esse país é nós olharmos com carinho o que está acontecendo, analisarmos com carinho a democracia do país, analisarmos como é o processo de votação. A democracia do país precisa eleger homens e mulheres sérias, que não destruam o país como destruíram. Essa ideia do mensalão, olha que votar uma reforma da Previdência, eu esteve nessa reforma, lá nas 2 vezes consecutivas, onde se compraram deputados para votar favorável à reforma com dinheiro público, o nosso mensalão. O mensalão nasceu do nosso dinheiro público que nós contribuímos para tirar direitos do cidadão. Agora Brasília vem de novo com essa questão de reforma, etc., sempre os mesmos nesse mesmo processo. Primeiro se retira e se quebra o país. E agora, se tu já imaginou, e só um parênteses, o nosso brasileiro, eu sou aposentado, precisar trabalhar 49 anos para se aposentar, enquanto uma meia dúzia de safado está roubando o país. Então, primeiro, se nós melhorarmos o país, melhoramos. E o nosso olhar aqui para Porto Alegre é um olhar de ver uma cidade esperançosa, uma cidade melhorada, com bons serviços, com um atendimento à saúde e educação melhorando bastante, ter um olhar todo especial para a segurança, a insegurança que vivemos, e que nós tenhamos aqui um povo feliz, que Porto Alegre é uma cidade que tem tudo para fazer das nossas vidas felizes. É isso que eu desejo a todos, e tenho certeza que vamos fazer a nossa parte, e o porto-alegrense, de uma forma ou de outra, também contribui e faz. Tá certo, vereador, lhe agradeço muito pela participação aqui no programa Trajetórias, lhe desejo um bom trabalho neste novo mandato. Vamos mais 4 anos aí, um abraço e obrigado, meu querido eleitor e eleitora, pela confiança, e vamos trabalhar por todo Porto Alegre. Um abraço. Tá certo, muito obrigada. Eu agradeço também a sua audiência. O programa de hoje termina aqui, mas na semana que vem a gente volta com a trajetória de mais um parlamentar de Porto Alegre. Não esqueça, você pode acompanhar o resto da nossa programação também nas redes sociais da TV Câmara. Até o próximo programa.